Alô, malta! Bom ano, antes de mais. É verdade. Parece que voltámos, não abandonámos isto, mas já vos contamos tudo. Primeiro, o quê? Roda os jingles, DJ. Epá, mas tens mesmo a certeza que podemos ver isto no ar? Claro que sim, até repetimos. Ok, então bora lá. Isto vai dar de falar. Então, voltámos. Não desistimos disto. Vocês se calhar já achavam que sim, mas a verdade é que não. Nós gostamos demasiado disto. E portanto, olhem, hoje marcamos como o primeiro episódio de 2026 e esperamos que seja o primeiro de muitos, não é, Diogo? É isso mesmo. É isso mesmo. Agora aqui com todo um novo formato. Exatamente. Mas em força. Continuamos em força. Nunca desistimos. Simplesmente fizemos aqui uma reestruturação que depois eles vão de saber melhor. Mas podemos explicar já a parte da estruturação e depois o porquê podemos explicar depois. O que é que achas? Próximo episódio? Então Acho pronto. que faz sentido. Dá-lhe gás, dá-lhe com força. Então, como vocês já repararam, pelo menos para quem nos está a ouvir no YouTube, porque para quem ouve no Spotify, É igual. nada vai mudar. Nada vai mudar, continua tudo igual. Quer dizer, nada mais ou menos. Há coisas que vão mudar, pelo menos a parte da estrutura. Mas para quem nos está a ouvir no YouTube, efetivamente há uma grande diferença, que é já não temos câmaras. Este vai ser o formato que nós vamos manter durante... X tempo. Exato, X tempo, nós não sabemos quanto tempo, mas vamos pelo menos por agora fazer assim, para nós faz mais sentido, depois explicaremos porquê. Portanto, olhem, fiquem a ouvir-nos na mesma no YouTube, não desistam. Vamos tentar que o som seja o melhor possível. Pedimos imensa desculpa se ouvirem algum barulho, até porque nós gravamos isto em casa, vocês já sabem, vivemos com mais pessoas e às vezes é complicado ter silêncio total. Mas vamos dar o nosso melhor. E para além disso, aquilo que também vai ser diferente vai ser aqui a estrutura do podcast, e aí sim vai ser diferente tanto no YouTube como no Spotify. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, então pronto, basicamente a estrutura do próprio podcast de cada episódio vai mudar um bocadinho. Vamos começar agora por ter logo no início, não é considerado uma rúbrica, mas sim vamos abrir cada episódio ou com uma notícia assim engraçada que nos possa ter acontecido, ou com alguma notícia assim mais marcante, tanto pela positiva, pela negativa, ou até pela parte de comédia, ou então vamos ter também um possível desafio que posso ser eu a fazer à Joana ou a Joana a fazer a mim, que depois no próximo episódio, se for feito um desafio, vamos ver se a pessoa cumpriu ou não, se eu cumpri ou se a Joana cumpriu. E vocês vão ser os nossos júris, malta. Exatamente. Depois vamos falar sobre o tema principal de cada episódio, ok? Vai ser debatido. Vamos manter a minha rúbrica, vamos manter o isto ou aquilo, a minha rúbrica com a da Joana. Posso já adiantar que a Joana também vai ter uma rúbrica dela, que eu para já não vou dizer qual é que é o nome, nem nada, está bem? Vão ter que esperar para o próximo episódio, ou o episódio efetivamente que ela lançar a rúbrica, que ela ainda está preparada. E depois vamos acabar cada episódio com uma outra rúbrica que se chama, posso já dizer o nome? Sim. Que vamos já começar neste episódio, que se chama o Bota Fora, onde vamos recomendar o que nós achamos que naquela semana, encontramos de engraçado, ou experimentámos, ou vimos. Naquela semana ou noutra... pronto. Exato, vamos debater, por exemplo, às vezes pode ser uma série que eu e a Joana tínhamos visto, ou só a Joana, ou só eu, ou um restaurante, ou um livro. Uma experiência. Exatamente. Ou seja, vamos recomendar alguma coisa, não somos críticos, mas efetivamente... Não, mas podemos recomendar, tal e qual como recomendamos a amigos. Se tivermos alguma boa, exatamente, se tivermos alguma boa experiência, porque não partilhar? Tu não achas que os nossos ouvintes são nossos amigos? Exatamente, não, é por que isso mesmo. Eu vejo-os assim. Sim, exatamente. Portanto, é tal e qual, estamos numa conversa de amigos e recomendamos, já leste aquele Só que em livro. vez de recomendar a um de cada vez, pronto, aproveitamos assim, aqui o podcast assim e recomendamos rápido. logo a todos. Exato. Okay. Pronto, acho que faz sentido e também queremos saber as vossas recomendações, obviamente, portanto Exatamente. sintam-se à vontade para deixar na zona dos comentários. Apresentações feitas, vamos então dar início ao episódio, já vos explicámos mais ou menos como é que vão ser as estruturas disto agora e vamos começar com a nossa nova, eu não vou chamar rúbrica, isto não é bem uma rúbrica, é a introdução dos nossos episódios, vai começar a ser assim. Ainda faz parte da introdução, sim. Exatamente. E para hoje trazemos algo que para nós é engraçado e que nos tem divertido e entretido imenso nos últimos dias, nas últimas, se calhar, 2 semanas, foi quando começou. Que é o quê? É assim, eu não acompanho muito, acompanho através dos teus vídeos. Agora já ou acompanhas do mais. TikTok, por causa de ti e dos teus pais, que é efetivamente o programa da TV, a primeira companhia, mais concretamente, do Filipe, correto? O concorrente Filipe Delgado. Exatamente. Então, para Ele quem é não bué da conhece a Primeira Companhia, vamos dar só aqui um contexto. A Primeira Companhia é um reality show já feito há muitos anos atrás, há 20 anos eu acho. Sim, foi mais ou menos Ou se já calhar 20. há mais. Não sei há bem. mais não foi. Eu Mas pelo menos pronto. eu lembro-me bem da Primeira Companhia. Sim, eu também. Portanto, se calhar há Pronto. 20. Já foi feito há este formato há alguns anos atrás e consiste em
um grupo de pessoas, normalmente são figuras públicas, são colocados numa base militar e têm que cumprir como se fosse Um regime militar. tipo a tropa. Então, Pronto. basicamente, o conceito do programa é ficarem dentro do mais parecido de um regime militar. Exatamente, pronto. Tem que Durante cumprir 7 horários, semanas estão Tem que cumprir treinos, trabalhos. pronto, nesse regime, né? Exatamente. E pronto, e eu comecei logo a ver, porque eu até gosto desse tipo de programas. Reality shows já não me chamam tanto, mas este, como era diferente, eu até fiquei, olha, fixe. E lá está. Para além disso, conheço uma das pessoas que está lá dentro, que, por acaso, é o Filipe Delgado, e então até me deu mais vontade de ver e de acompanhar. Malta, e a verdade é que ele tem sido um concorrente super, super, super leve, divertido, não cria confusões com ninguém. Até agora, daquilo que eu vejo das pessoas falarem sobre ele, ainda não ouvi ninguém dizer mal, porque a verdade é essa, não há nada para pegar de mal ali, porque ele efetivamente diverte-nos Ele, sinceramente, com as coisas dele. aquilo que ele transmite é de uma pessoa tipo super genuína. É isso, muito. É que ele faz as coisas e não vê maldade Não. naquilo que está a fazer. E dá sempre o corpo às balas, tipo, fui eu, se me Exatamente. quiserem no meio a mim, eu não me importo. Yeah. Ele é muito querido, portanto, pá, olhem, vejam. Podemos contar aqui Não, uma ou isso. duas E situações. depois, em cima disso, ele é cómico. A Sim, questão ele é muito porque cómico. ele é muito transparente. A maneira ele é dele, muito, dele ser é ele, muito... ele é muito calmo, muito divertido. E depois ele é cómico naquilo que faz e naquilo que diz. Epá, é o que eu estava-te a dizer ontem. E ele faz parecer muito uma outra concorrente. Que era a Cátia Palhinha. Naquilo que Sim, toca só da sua espontaneidade. Pronto, eu acho não, que a Cátia Palhinha era uma personagem. mas, E ele não é. Pronto, mas aqui a questão é que naquilo que toca à espontaneidade é muito parecido. Epá, porque ele, efetivamente, e dos vídeos que eu vejo e daquilo que tu mostras, epá, eu parto-me a rir. Ele é muito engraçado. Eu acho que ele tem todas as hipóteses para chegar à final, porque a verdade é que as pessoas, quando ligam a televisão ao final do dia, não querem estar a ver desgraças, nem chatices. Imagina, há pessoas que gostam de ver isso, e por isso é que vêm depois também reality shows. Mas a maior parte das pessoas gosta de ver coisas para se rir. E ele tem trazido muito isso. Seja, assim, não sei se quem nos está a ouvir também acompanha a Primeira Companhia ou não, deixem-nos aí em baixo nos comentários. Ele teve uma situação que um dos instrutores lhe disse: olhem, vocês agora vão ter que ir para a caserna, que é o sítio onde eles todos dormem, e vão ter que desaparecer da caserna. E ele, sim. Então ele chegou lá dentro e disse aos colegas: malta, vamos ter que desaparecer da caserna, escondam-se todos debaixo da cama. E toda a gente foi para debaixo da cama. E quando chega lá um instrutor, ele pergunta assim: recruta da semana, onde é que estão os outros camaradas? E ele: foram ao café. E o instrutor: você está a gozar com a minha cara? E ele: nunca. Mas é que ele faz aquilo com... Ele não vê mal, ele é a tal cena, ele é muito ingênuo. E essa ingenuidade dele acaba por passar a leveza e diverte. Exato. É o que torna Pá, e engraçado. entre esta existem muitas outras dele. Recomendamos aqui, já agora, verem o programa. Mais que não seja, pá, vão às redes sociais e vejam as coisas dele, porque de certeza que se vão rir de alguma, que ele já tem muitas. Eu, pelo menos, eu gostava muito que ele chegasse à final. Tu gostavas? Sim, Pelo imagina, menos eu para não, nós eu irmos não vendo... acompanho, eu não acompanho o Sim, programa. o Diogo não acompanha o programa, mas acompanhas as cenas dele. Sim, e acho que efetivamente se for uma pessoa que diverte, pá, Tendo em conta que menos- conhece os outros que estão lá dentro, mais ou menos. Mas ele, pá, até agora tem sido o mais divertido. Eu Sim, acho pelo menos muito é isso. aquele que, em termos de publicidade cá para fora, é aquele que mais comédia, mais diversão ele traz Sim. de todos os concorrentes. Sim. Pá, Portanto, muito bom, muito bom. Fica aqui o nosso like para o Filipe Delgado. Esperamos que vás até à final. Estamos aqui a apoiar. Esta ficou assim, o nosso algo engraçado, algo que nós vimos durante estas últimas semanas para introduzir aqui no podcast. E agora sim, vamos passar ao tema central, que é o quê, Diogo? o tema central é a continuação das nossas férias. Ou seja, malta, nós viemos de Punta, ok? Aquilo que foi o último episódio do podcast, e passado 3 dias ou 2 dias. Não, 2 dias. 2 dias. Nós viemos, chegámos dia 7, tivemos cá dia 8 e dia 9 já estávamos a abalar. Exatamente, e no dia 9 estávamos a abalar para os Açores. Fomos fazer uma escapadinha a 2, fomos passar 5 dias. 5, eu ia dizer 4, não, fomos passar 5 dias. Foi um estilo diferente de férias. Tivemos numas férias tudo incluído, fomos para uma férias mais para a aventura, mais sem grandes planos, no entanto que nós fomos para férias e a maior parte das noites, por exemplo, nós não sabíamos onde é que íamos dormir ainda. O estilo de férias que eu e a Joana Sim, gostamos. nós fomos sem nada planeado, basicamente. Exatamente. A única coisa que nós tínhamos era o voo de ida e de volta e um carro. Comprámos no dia anterior. Que alugámos Alugámos, no dia anterior, exatamente. Porque nem a primeira noite nós tínhamos ainda decidido onde é que íamos ficar. Mas efetivamente são destas férias que nós também gostamos, assim um bocadinho de aventura. Se tivéssemos de dormir no carro, dormíamos.
E foi muito giro, principalmente depois todas as atividades e sítios que fomos. Eu acho que conseguimos aproveitar bem o tempo em si, porque ora estava a chover, ora estava sol. Todos os tempos que nós pudemos usar para passear com bom tempo, soubemos aproveitá-los, soubemos ir aos sítios certos, soubemos procurar, explorar neste caso a ilha. O bom de ter carro também nos proporciona isto, que é, fizemos aquilo que fizemos na Madeira, que foi, metemos-nos no carro e fomos só. O primeiro dia foi. O primeiro dia Estava a chover. é quase como tradição. Já na Madeira foi basicamente isso que fizemos e agora repetimos. E tu já disseste em que ilha é que estávamos? Não. Ah, ok. Disse, Disseste só Açores, exato, mas os Açores sabes que têm Os 9 Açores ilhas, têm não é? 9 Um ilhas, arquipélago. exato. Fomos para a terceira. Tivemos naquilo que dizem na ilha mais natural dos Açores. Uhum. Não sei se é ou não, nós ainda não fomos às outras. Nós ainda só conhecemos uma, faltam-nos 8. Exatamente. Mas pronto, mas efetivamente, primeiro impacto, para mim, do avião é tal e qual aquilo que eu imaginava. Eu também. Prato verde, tudo dividido, vacas, porque nós já víamos vacas quando estávamos a aterrar, aquele tempo típico de ilha. Ou seja, a expectativa versus a realidade cumpriu a 100%. foi super, eu também achei. Para mim cumpriu a 100%. Eu sim, porque eu também, ou seja, o que eu imaginava dos Açores era aquilo. Portanto, eu até acho que foi fixe nós, a primeira ilha que visitámos, ter sido aquela. Porque se calhar se formos para uma ilha onde o turismo já está mais vincado e que existam mais pessoas a viver na ilha, se calhar a ilha já não vai ter tanto aquele aspecto. Pode haver partes da ilha assim, mas não é toda a ilha. E a terceira foi giro isso, porque toda a ilha era assim. Ok, tinhas várias povoações, mas à volta das povoações era tudo assim. Sim, a maior parte da ilha era toda assim. Então sim, eu acho que a expectativa alinhou-se muito com a realidade. Quando tu estavas na capital da ilha, isso obviamente era uma cidade, por si só, não diferenciava muito. Sim, mas à volta da cidade era tudo assim. Exatamente, a questão é mesmo essa. À volta da cidade era efetivamente tudo aquilo que tu imaginas. Foi mesmo que é giro. aqueles campos verdes, divididos por quadradinhos, com vacas. Vacas felizes. Vacas felizes, exato, vacas leiteiras, aquelas estradinhas assim apertadas, agricultores, muita agricultura presente, pouca indústria no que toca a tecnologia e tudo mais, mas... E pouco turismo também. Sim, e nós não vimos assim muitas pessoas a fazer turismo. Exatamente. O que foi fixe. Exato, e efetivamente a expectativa e realidade para mim foi 10 em 10. Não sei para ti, mas para mim pelo menos foi 10 em 10. Sim, na expectativa sim, acho que se alinhou completamente com a realidade. Olha, e assim, nós não vamos estar aqui a enumerar tudo aquilo que fizemos. Sim, não tivemos vale a lá pena. 5 dias. É assim, eu não vou prometer quando é que vai sair, mas entretanto irá sair o vlog da viagem, portanto lá vão conseguir ver tudo aquilo que nós fizemos, que nós gravámos, fizemos questão de gravar. Fizemos imagens muito lindas com o drone, acho que foi assim dos sítios, assim em Punta Cana também gravámos com o drone, mas nos Açores as imagens ficaram incríveis, até porque nós já estávamos a perceber mais ou menos como é que aquilo funcionava, o drone. Então acho que ficaram muitas giras as imagens, portanto sigam-me também no meu canal do YouTube para poderem ver essa parte da nossa vida. E agora vamos passar à parte de o que é que nós gostámos mais e o que é que menos gostámos dentro daquilo tudo que fizemos, não é? Portanto, queres começar com uma coisa que tu gostaste? Sim, posso já dizer. Uma das coisas que eu gostei efetivamente foi a experiência que nós tivemos com o Sr. Anselmo, em que tivemos contacto com as vacas leiteiras, com os bezerrinhos. A Joana inclusive teve a parte de uma experiência de dar de biberon a um bezerrinho. Foi muito fofo. Como é que se chamava? Ela era uma vaquinha. Era a vaquinha, era a lua, não era? Não. Meia lua. Meia lua, exatamente. E era a coração e a meia lua. Exatamente. Eram duas. A coração era a mais velha? Não. Não, era a mais novinha, porque novinha. tinha um coração na cabeça. Exatamente. Eu depois meti isso tudo no vídeo, malta. E então a Joana teve a oportunidade de dar de amamentar estes dois bezerrinhos e depois passámos para a parte... Amamentar com biberão, né? Exato, sim, amamentar com biberão. E depois passámos para a parte das vacas crescidas, onde fomos ver o gado completo. As vacas felizes. Exatamente, onde o Sr. Anselmo acabou por nos contar um bocadinho da sua vida, no que toca à parte profissional, todo o processo que tem, porque ele faz a criação de leite biológico, ele não faz a produção, ele dá basicamente o produto. E é um leite biológico que tem que ser certificado e portanto depois tem todas as burocracias por trás de manter o terreno como deve ser dentro da lei e todos os custos que isto tem. E tivemos a oportunidade também de fazer uma ordenha. Uma ordenha que eu fui a melhor da turma, malta. É verdade, a Joana por acaso fosse muito bem. Sim senhora, tens futuro. Tenho futuro, já viste? Já viste, tens futuro. Se o podcast não der. Exatamente, se o podcast não der, pronto. A gente arranja aqui duas vacas leiteiras para tu começares. Consegui mesmo. Malta, assim, não me estou a gabar, mas eu consegui encher a caneca. Ao início foi complicado, mas depois eu consegui. Pois, exatamente. Isto porque nós depois tivemos direito a uma... Tivemos direito? Não, nós tínhamos uma caneca. Depois acabámos por comprar porque as canecas são muito giras.
Aliás, no episódio anterior, não sei se não as tínhamos. Não me lembro, mas podem ver na thumbnail deste episódio que vamos ter uma fotografia com as canecas, porque as Exatamente. canecas são muito giras. E depois pronto. podem ver também no nosso vídeo do YouTube. E E para para ti? além disso, Diz. o que é que também fizemos? Fizemos um piquenique que o Sr. Anselmo nos proporcionou é ao verdade. ar livre. É verdade, E também foi muito giro. com produtos tudo à base de leite das vacas dele. E muito feito caseiro. E tudo Era caseiro. muito Pá, caseiro. muito bom. Até mesmo os próprios licores. Foi uma atenção muito boa da parte dele. Viu-se que havia ali um cuidado para com toda a experiência, como também podia ser só por estar no início, mas eu acho que não era por estar no início, era mesmo pela hospitalidade dele. Eu adorei. Ele é uma pessoa muito querida, pá, muito... Respondeu-nos a todas as Exatamente. questões. Estava sempre, vejam nós lá, se tivéssemos querem saber ali- mais alguma Se coisa. nós não tivéssemos o tempo contado, se estivéssemos ali a manhã inteira Yeah. até à tarde, ele tinha estado ali connosco na boa a Foi falar. muito giro. Ele gostou Tivemos muito. nós mais um casal e uma filha, só que eles estavam um pouco atrasados para apanhar o avião, então no final acabámos por despachar um bocadinho mais, a parte Sim. do piquenique. Sim. Mas mesmo assim foi muito, muito giro e de certeza absoluta que se voltarmos à terceira vamos querer voltar lá. Eu quero fazer novamente a experiência. Sim, foi Sem muito dúvida. giro, foi muito divertido. Eu nunca tinha ordenhado uma vaquinha, nunca tinha dado biberão e amei a experiência, foi muito giro. Para além disso, ficámos a saber imenso sobre isto, da exploração biológica e etc. Portanto, foi uma experiência 10 de 10, não mudava nada. Olha, uma coisa que eu também adorei essa, não é? Só que não podíamos trazer as mesmas. Exatamente. Outra coisa que eu gostei e que gostei muito do nosso tempo lá e que me surpreendeu bastante foi o Monte Brasil. Basicamente é um monte à frente da Angra do Heroísmo e vocês, se forem, ou seja, ao Monte Brasil, conseguem ter uma vista de um lado para a Angra do Heroísmo e do outro lado para o Oceano Atlântico. E eu amei o tempo que nós passámos lá. Nós estivemos lá imenso tempo. Estivemos lá, 2 horas se calhar. Nós quando chegámos e depois começámos a lançar o drone e tivemos lá imenso tempo a fazer filmagens. E não tivemos lá mais tempo porque efetivamente fomos Porque expulsos. fechou. Exato, fechou. e fomos expulsos, malta. Exatamente. Literalmente fomos expulsos pelos militares, que eu ainda tentei ir tirar fotos a uns bambis que estavam lá e eles pararam o carro ao pé do Diogo e disseram, já está na hora. E nós tipo, ok. E eu corri para dentro do carro, mas consegui uma foto dos bambis. Muito importante. Mas sim, gostei muito. Acho que o espaço em si está super bem aproveitado. Sinto que se vivesse lá, era um dos sítios onde eu iria com regularidade. Sim. E depois aquilo muito engraçado, para além de conseguirmos fazer imagens incríveis com o drone e termos paisagens brutais, tinha lá tipo umas gaiolas, uma que tinha uns pássaros mais pequeninos e outra que tinha uns pássaros maiores. Papagaios, araras. Era papagaios verdes, araras Não, eram as duas araras. É a vermelha e a amarela. E depois eram papagaios verdes pequeninos. e papagaios verdes. Ok, era isso. Pronto, olha malta, e diverti-me imenso. Estive lá imenso tempo a ver se o papagaio verde dizia olá Joana e ele só me dizia olá. Aquilo foi mesmo giro. Eu disse à toa, estávamos lá ao pé deles e eu assim, olha, vou-te soltar um olá, pode ser que ele me responda. E ele respondeu, eu fiquei mesmo contente. E tivemos lá imenso tempo ao pé dos pássaros a vê-los. E para além disso, toda a envolvência do Monte Brasil acho que vale mesmo muito a pena. Tive pena de não conseguir estar lá mais tempo, mas o tempo que lá estive foi ótimo. Não sei quanto a ti, se tu também gostaste assim tanto quanto eu. Não, eu gostei, até Mas porque efetivamente eu adorei. eu vou ser sincero, eu não sabia que aquilo tinha tantos animais. Eu também não. Foi uma surpresa quando chegámos lá. Lá está, havia veados, depois encontramos pavões, galinhas, Galinhas, gansos, pois foi. gatos, Aquele gatinho bué fofo, pois gatos, foi. pássaros, uma variedade Pessoas, de imensas pássaros, pessoas também são animais, a verdade Também. é essa. Portanto, pá, havia lá, e era um espaço agradável. Era estava-se agradável, bem. sim. Depois também havia lá em cima aquelas mesas de piquenique. Era isso que eu ia dizer, para quem para quisesse. fazermos um piquenique, era ótimo. Era um bom sítio e estava bom tempo. Por acaso, Pois foi. nessa altura, quando nós lá estivemos, estava o céu limpo, estava sol. Mas lembras-te que isto é engraçado e isto nas ilhas é fixe, quando vamos para uma ilha e temos carro. Porque nós estávamos numa outra zona da ilha, começou a chover e nós pensámos, vamos voltar para trás. Porque vimos nas câmaras que naquela zona não estava a chover. Então voltámos para trás e quando chegámos ao Monte Brasil, tipo, o céu estava limpo. E nós, boa, já tínhamos feito isto também na Madeira e efetivamente já reparámos que é uma cena recorrente nas ilhas. Nós vamos adotar essa técnica. Portanto, eu também acho que Efetivamente sim. vamos adotar. Está a Também chover, acho que vamos sim. para o outro lado da ilha. Exato. Pronto. Pá, E pode estar sol ou não? Se estiver a chover, pronto, está a chover, mas pode estar sol. Yeah. Andamos sempre a fugir. Olha, e outra coisa gostaste? Ou já acabou? Não, outra coisa que eu gostei bastante. Não gostei foi do pós, daquilo que ficou, do que causou, mas gostei bastante de fazer os trilhos. O Trilho dos Mistérios Negros. Exatamente. Mais conhecido. Só não gostei foi do quê? Foi da quantidade de lama que nós apanhámos. Ei, malta, tanta lama. Porquê? Porque no dia anterior choveu a potes. Na noite, basicamente, na noite e no dia em que nós chegámos aos Açores, estava a chover muito, muito.
principalmente na noite, na primeira noite que nós estivemos lá, chovia a potes. Eu fiquei um pinto. E nós decidimos, ok, vamos fazer um trilho. O trilho foi espetacular, eu adorei o trilho, nível médio-alto. Era médio-alto. Acho que era o mais difícil da ilha toda, se não me engano. Sim, supostamente, segundo a internet, sim. sim. A internet era o mais difícil. E o trilho era muito bonito, porque o trilho passava por tudo. Passava só por um caminho assim de terra batida, depois entrávamos assim um bocadinho numa vegetação, depois tínhamos assim alguns trilhozinhos para andar por cima de troncos. Isto foi tinha só o lagos. início. Tinha lagos e depois começámos a subir pedras. E pedras. E depois já passávamos por raízes e não sei o quê. E depois de lama. E Depois assim, já não víamos o céu porque estávamos no meio das árvores. exato, depois do nada deixámos ver o céu porque aquilo estávamos numa espécie, umas árvores bem engraçadas, ok? Yeah. Que aquilo eram umas árvores completas, só que não tinham mais de quê? 1,70 m de altura. Aquilo era muito pequenino. Era Baixinho, mesmo, pronto. ou seja, quem tivesse 1,90 m parecia tipo uma girafa. Nosso amigo André Exato. tinha que andar tipo Não, curvado. ou então metia a cabeça e via onde é que, Sim, ou então coitadinho. tipo aqueles binóculos dos submarinos. Estás a André, ver? we love you. E então, basicamente, depois passámos para aí. Para quem já faz estes trilhos ou já fez, sabe que existem marcações que são aquilo que delimita o caminho e que ajudam quem faz basicamente estes trilhos a saber o caminho desde o início até ao fim. Opa, e nós estávamos a andar, perdemos-nos. Isto é uma história engraçada porque a gente perdeu uma dessas marcas e eu decidi, ok, vou experimentar aqui este caminho. Eu experimentei o caminho, eu já saltava por cima de árvores. Começámos a escalar pedras Eu mais escalava altas do que pedras. nós. Vocês não estão a perceber. Depois era um caminho que não estava muito... Como é que eu ia dizer? Não estava... Ninguém passava lá. Exato. Que Para não, vocês terem não estava noção, explorado. e eu digo sempre isto quando estamos a falar destes trilhos, que é, eu vi a teia de aranha mais perfeita que eu alguma vez vi na minha vida. Estão a ver aquelas teias de aranha à filme? Que são grandes, mas estão mesmo perfeitinhas. Eu vi uma Ou dessas. seja, a conclusão, ninguém ali passava. Yeah. Até que eu comecei a dizer, ok, isto é impossível. Nós estamos enganados. Toca a voltar para trás. Mas já tínhamos subido imenso. Vocês têm noção, há uma pedra que nós tivemos que subir, que a Joana tinhas essa pedra por Não, onde? aquilo era tipo aqui no meu ombro. Era no ombro, eu tive que. Já viste que eu tive que calçar a perna? Yeah, Foi exatamente. complicado. Não, foi mesmo. Mas depois, efetivamente, conseguimos sair daí, achámos o caminho. Depois já estivemos numa zona rochosa toda aberta ao ar livre, foi quando atingimos o pico cá mesmo em cima, e depois foi novamente o caminho todo. Passámos assim pelo meio de uma floresta, que foi aí efetivamente que apanhámos muita lama. Pois Muita foi. lama, tínhamos de ter sempre com atenção aos pés porque estávamos constantemente a escorregar, depois dava assim um prado. Tivemos uma num coisa- prado, uma esse coisa prado muito também bonita. foi muito giro, parecia Exatamente. música no coração. Exatamente. Foi muito fofo. O trilho em si foi muito fixe, só depois a lama que ficou connosco é que não foi muito simpática, mas lá está, isto é viver para aprender. Foram quantos quilómetros? 8 quilómetros, eu Foram acho. 8, acho que era isso, eram 8 km, sempre para subir e a descer. Fizemos em 1h30, 2 horas, Por aí, já não me recordo. foi mais ou menos isto. Mas está no vlog. Exato. O que é que nós cometemos um grande erro? Não levámos Não foi levámos água. água. Malta, levámos máquinas, levámos tudo. Água Eu só nós não usei levámos. o telemóvel, só, porque não Exato. dava. Estava tanta lama que eu não conseguia ter mais coisas na mão. Eu só tinha o telemóvel pendurado no pescoço. Mas água não levámos. Burros. E passámos muito cedo, E porque já estávamos cheios de sede. não é que tivesse frio, também não estava calor. Não, mas nós estávamos ali a fazer efetivamente esforço físico. Exatamente. E Nós depois, andámos para cima e para baixo. e depois estava muito úmido. Sim, E a fazer esforço físico e com a umidade, estávamos a precisar de água, mas pronto. mas foi muito lindo. Eu gostei. Eu também gostei Aliás, muito. nós gostamos de fazer trilhos, Yeah. já tínhamos feito e fazemos sempre que vamos assim nestas viagens de aventura. Mas pronto, efetivamente ficámos para aprender Aconselhamos. que temos que levar água e sim, se forem Aconselhamos lá, muito se forem à terceira. Não aconselhamos se estiver a chover, obviamente, porque aquilo até depois se torna um pouco perigoso. Mesmo como quando nós fomos, a parte da lama, aquilo tornou-se um pouco perigoso. E não aconselhamos para pessoas que não tenham resistência física, que não estejam, ou seja, que não estejam têm que estar habituados preparados, exatamente. fazer Tem que ser exercício físico tem que ser pessoas que efetivamente e trilhos. já estejam habituadas a andar. porque senão Se for vai uma pessoa custar. sedentária vai custar, Vai custar. A primeira parte até é fixe, até se faz bem, aquela tranquilo. parte dos lagos, Sim, não sei o sim, quê, sim. mas depois dali até chegares ao final é gostoso. Depois já complica. Yeah. E depois no fim do trilho, se vocês quiserem colmatar, tipo cereja no topo do bolo, o trilho acaba e começa ao pé de uma gruta que se chama a Gruta do Natal, Uhum. que é uma gruta que foi feita de lava
na altura. E se vocês quiserem visitar, eu na altura acho que custava, eram 9€ ou 7,5€, já não me Já lembro. não me recordo também. Mas valia o preço. A gruta não era muito grande, mas valia. Mas para quem gosta de geologia, para quem gosta, exatamente. E acho que faz todo o é sentido. é uma gruta diferente. Uhum. É uma gruta porque Dá para ver onde é que a lava passou. exato, É muito os giro. tipos de lava, Uhum. Também a época em que ela tinha lá passado e aglomerado. Portanto, é giro. Foi muito giro. Assim, para acabar o trilho, eu acho que é Também a cereja no topo do bolo. E qual é que é o teu último sítio? Assim, não é o último, mas é o último da nossa não, mas lista. pronto. O próximo sítio que eu coloquei não foi um sítio em si, foi uma experiência que foi dormir na casa da árvore, que aquilo não era bem uma casa da árvore, era uma casa no meio das árvores. Basicamente, eu quando andei, nós só marcámos os alojamentos, já estávamos na terceira, e nós quisemos fazer uma noite em cada sítio, portanto, uma noite num sítio diferente. Ficámos então a primeira noite numa pensão, 2 noites num hotel, que foi o Diogo que escolheu, e a última noite eu disse, vamos ter que fazer isto, tal e qual como a experiência das vaquinhas. Eu também disse ao Diogo, vamos aos Açores, nós temos mesmo que fazer isto. Então eu pesquisei e encontrei o Sr. Anselmo, e aqui foi um bocadinho também nesse sentido. Eu andava à procura de um alojamento e vi que havia lá um lugar perto de Biscoitos, que é aquilo não é uma cidade, mas uma vilazinha lá, que tinha 3 ou 4 cabaninhas, não eram 6 cabaninhas, acho eu, Eram 6. no meio de uma floresta, e não havia mais nada à volta. Estão a perceber? E eu disse, Diogo, temos que ter esta experiência. Pá, nós moramos numa casa de madeira, sim. No que toca à experiência de madeira, A cena da casa de nós já madeira, estávamos habituados. nós já sabemos como é, muito confortável e cozy e tal, mas queríamos ter a experiência no meio da floresta e foi incrível, malta. Fomos super bem recebidos, a rapariga que estava lá foi super querida connosco, explicou-nos tudo, levou-nos até à nossa cabaninha, que a nossa cabaninha chamava-se Beatriz? Acho que era Beatriz. Catarina? Já não me Sim, lembro. isto porquê? Porque cada cabana tinha o nome de uma artista ilustradora da ilha, Da certo? ilha. Uhum. Então, Eu já não lembro se a nossa era Beatriz, se era Catarina, mas pronto, era algo desse género. exato. E foi tu muito giro. Sim, eu tirei foto. Tu gravaste ou tiraste foto, exatamente. E foi muito giro, foi super cozy. Passámos lá à tarde, depois estava a chover, então aquele ambiente, juro que eu preciso de repetir isso. Quero fazer um fim de semana cá em Portugal continental, também num sítio assim, porque foi super relaxante. Depois tínhamos cozinha, acabámos por ir comer a um restaurante lá perto, mas a noite foi super bem passada. Tive pena da gente depois não aproveitar tanto durante a manhã, porque de manhã acordámos e fomos logo para a experiência das vaquinhas, mas foi muito, muito giro. O pequeno almoço, o conceito daquilo também é muito vegetariano, vegan, tipo não havia carne, não havia fiambres. É mais aquele conceito assim, mais à base de saudável, à base dos sim, verdes. Mais natural, estão a ver? E olhem, gostei muito, foi muito giro. Também 10/10 dessa experiência. Ficámos com uma boa vista. E ficámos com uma boa vista nós para o ficámos mar, com uma vista dava para para o ver o mar. mar. Exatamente. Portanto, foi muito fixe. Foi muito, muito giro, também gostei muito. Uma experiência a repetir. Olha, e agora damos aqui por terminada as coisas que mais gostámos. O resto que quiserem ver, vejam no vlog. Exatamente. E o que é que tu menos gostaste? Olha, o que eu menos gostei foi uma coisa que efetivamente depois até comentei contigo, e já tinha comentado também com algumas pessoas, que ao contrário daquilo que nós vimos na Madeira, aqui efetivamente eu não vi o estado das estradas. Havia muita estrada e tu viste, e com muitos buracos, buracos que não são buraquinhos, eram buracos crateras. Não, eram boaquinhos. Exato, em que efetivamente nós tínhamos que andar aos S na estrada, porque se calhar se caísse lá um pneu. Sim, as estradas eram... causava. Havia zonas que Havia eram zonas que um pouco... estavam muito... Yeah. Ok, uma coisa é a estrada estar suja por causa do gado estar a passar. Mas não Até era aí, isso. Não era isso. E, Era efetivamente, mesmo ao estragado. contrário, aí eu tenho que fazer uma comparação, porque com a Madeira, eu até agora em Portugal, tanto ilhas como continental, eu ainda não vi nenhuma zona do país que tivesse tão boa como estava a Madeira. Yeah. Porque a Madeira tinha Mas se zonas... calhar também muito derivado ao turismo. Claro que sim, pode ser... Eu não digo, Imagina, eu não se digo calhar se contrário. formos a São Miguel, que é a ilha, se calhar, Pois, exato. acho eu que é exato. mais visitada nos Pode ser. Açores, pode também... Pode ser, percebes? claro que sim. Agora, mas efetivamente Mas lá está. Imagina, eu eles se lá fosse- não usam mas muito eu se carros, fosse- eles usam aquelas 4... Nós vimos muito, né? Sim, os jipes. Os jeeps, aquelas Sim, 4x4, mas, por exemplo, portanto aquilo para eles um buraquinho Eu percebo, não interessa. eu percebo, mas efetivamente pá, aquilo é degradação. Sim, se não se for cuidando, vamos- aquilo vai chegar a um ponto que vai ter crateras. Imagina, tu vias esses chips porque eram pessoas que moravam na parte do campo. E que porque as faziam pessoas- da agricultura a sua Exatamente, vida. pessoas Sim. que moravam ali na cidade. Sim, isso tinham carrinhos. Tinham carrinhos. Sim. Quando iam para lá, pá, efetivamente é degradação. Percebo. A própria ilha por si só já é subidas e descidas, já tem muita degradação do próprio carro. Pá, e assim, as estradas... Doía às vezes. Pá, as estradas doíam um bocadinho, estavam um bocadinho mal cuidadas. Em comparação, lá está com a Madeira, que efetivamente todos os sítios por onde nós andámos, podia às vezes não terem luz, e nós passámos por sítios onde não havia luz, mas
a estrada estava Estava sempre toda alcatroada, perfeita. estava toda pintadinha, estava tudo perfeito, pá, É isso verdade. efetivamente. E aquela que não estava, que era quando nós estávamos a subir para o Pico do Arieiro, estava a ser alcatroada. Portanto, para Mas mim acho que aí, pronto, para mim- pode ser por causa disso. exato, para do mim é o turismo único também. ponto negativo, sinceramente, que eu assim encontro Uhum. da ilha. Porque de resto foi aquilo que eu disse, era expectativa, realidade, para mim foi 10-10. Não, isso eu também. Ah, Pronto. pá, eu não vi esse ponto assim negativo, mas não sei se tu também tens mais algum. Foi a parte do não haver tanta opção. Imaginem, nós quando vamos para estas viagens de aventura, o nosso intuito é ser o máximo low cost possível. Pelo menos na parte da comida e da dormida. Obviamente gostamos de ter algumas experiências extra, como foi o caso de dormir naquela casa no meio do nada, de fazer a experiência das vaquinhas. Gostamos de ter esse tipo de experiências e obviamente também gostamos de provar a comida local. Então o que é que nós costumamos fazer? Uma refeição por dia vamos comer a um restaurante local e as outras refeições, uma comemos no hotel onde estamos, se tiver pequeno almoço, e a outra, portanto, por exemplo, o almoço, fazemos sandochas ou compramos aquelas saladas que existem nos supermercados e nós comemos isso e, tipo, é a nossa cena mesmo. De certeza que alguém desse lado se vai identificar também connosco. E depois ao jantar vamos a um restaurante para provar efetivamente a comida local. E nesta ilha em específico nós íamos com a ideia de fazer isto, mas não conseguimos tão bem fazê-lo, porque aos supermercados em que nós fomos, primeiro não há assim tantos supermercados como por exemplo na Madeira. É assim, é inevitável nós não compararmos, porque foi a outra ilha em Portugal que nós tivemos e portanto acabamos por comparar aqui um bocadinho, o que não é comparável, não é? Porque Claro, são coisas exatamente. completamente diferentes. Exatamente. Mas pronto, por exemplo, na Madeira conseguimos fazer isso e aqui não conseguimos. E nós íamos na ideia de, ok, vamos comprar umas saladas e conseguir fazer a nossa alimentação. E não havia, imaginem, não havia nada quase para takeaway. O que havia para takeaway era McDonald's, se quiséssemos, né? Tínhamos Burger King e KFC. no Ou que seja, toca a tínhamos fast food, só que nós não estávamos a querer ir por aí, porque tínhamos estado uma semana num all-inclusive, em que comemos aquilo que nos apeteceu, e estávamos a tentar voltar à nossa rotina alimentar normal. Inclusive, eu até pedi à minha nutricionista algumas opções, que desse assim rápidas para fazermos, e então a nossa ideia era, lá está, as saladas, umas sandochas que não fossem demasiado coisa, e não havia, malta, mesmo dentro do supermercado, nós perguntámos e as pessoas ficavam tipo assim a olhar para nós, do género, isso existe? Yeah. E nós, existe. Pronto, e acabámos por ter que optar por outras coisas, mas foi isso, era a única coisa que eu também mudava lá. Consigo entender, não é? Não há assim tanto turismo, as pessoas se calhar não têm muito esse hábito de Pois, pegar eu uma acho que salada eu acho que não é tanto o turismo, não faz, simplesmente é o hábito. é isso, não faz tanto sentido. Para levar para lá Sim, exportar. esse tipo de coisas, se depois lá não compra, não é? Portanto, faz todo o sentido, mas para mim foi aquilo que mais me faltou. E agora, quase a terminar, vamos passar para o verdito final. Voltávamos, não voltávamos? O que é que mudávamos na nossa estadia? O que é que tu achas? Olha, eu acho que depois daquilo que é o resumo do episódio e na nossa viagem aos Açores, pá, 100% que nós voltávamos. Concordo. O que é que eu mudava? Epá, eu acho que eu não mudava assim nada. Simplesmente se calhar agora fazia outras coisas, ok? São checklists que nós já fizemos. Imagina, nós conhecemos imenso. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Portanto, eu se calhar não mudava, tentava era aproveitar um bocadinho mais aquilo que efetivamente gostei muito. Eu também. Por exemplo, a cabana, gostei muito da cabana. Se calhar ao Monte Brasil, na loucura, ainda fazia lá um piquenique, Estava lá mais tempo, por exemplo. fazia os trilhos de novo, ia outra vez ao Sr. Anselmo, mas Exatamente. havia coisas que passava, por exemplo, nós passámos um dia muito ao pé do mar, lembras-te? Que eu é que fiz o roteiro, e, ou seja, nós estávamos quase sempre a ver a mesma vista. Sim. Portanto, essa parte, por exemplo, ia passando. Sim, ia passando. Ia Ou lá seja, tipo passava... num ou dois sítios e estava. Exato. Por exemplo, uma coisa boa desses sítios, nós depois não falámos, foi efetivamente vimos aqueles golfinhos selvagens. Pois foi. Isso foi giro. Foi giro. Mas pronto, sim, por exemplo, e são coisas que, Mas ok, sinto está que visto. aproveitava também mais, por exemplo, Angra do Heroísmo, estava lá mais tempo. Ou seja, lá está. Ser melhor a A própria próxima cidade. vez, se nós voltarmos lá, é mais numa de estar nos sítios onde já sabemos que gostamos, explorar novos, mas aproveitar mais tempo naquilo que efetivamente exatamente. gostamos. Acho que também era isso que eu mudava. E agora, vamos àquilo que todos vocês estão à espera, ou não, mas espero que sim, que é o quê, Diogo? Isto ou aquilo. Isto ou aquilo? Perguntas absurdas, debates sinceros. Ora, queres começar? Exatamente, eu ia começar. E no isto ou aquilo de hoje? É sobre os Açores, malta. É sobre os não é? Açores Sobre e a nossa basicamente, viagem. exatamente, e basicamente eu e a Joana reunimos aqui 2 isto ou aquilo, eu 2, a Joana outros 2, portanto no total são 4, 2 mais 2 são 4, para quem não Espero que sabia. não sejam iguais. Eu também espero que não sejam não iguais. interessa. Se forem iguais, são iguais, não há problema ok. nenhum. E o meu, posso já começar. Preferias? Preferias? Sim, ok. Ok. Isto ou aquilo, ok. Pronto, acaba por ser um preferias, Sim, ok? é tipo um preferias, sim.
Preferias repetir a experiência do Sr. Anselmo Era essa já. ou repetir a experiência na cabana? Não, do Sr. Anselmo. É? Aham, claro. Ok. Sim. Acho que é mais fácil aqui, por exemplo, irmos, lá está, como eu estava a dizer. Sim. Quer dizer, se calhar fazer uma não onde tu experiência- estás, mas se calhar se fosse ao Não norte era do igual, país, mas, tinhas... Sim, não mas era- não algo era dentro igual. do mesmo género. Sim. Eu amei a Também. cena das Eu também. vaquinhas Eu por acaso também escolhi a experiência. e amei a amabilidade do Sr. Anselmo. Uhum. E portanto acho que isso conquistou-nos. Ok, tu, Trilho dos Mistérios Negros Ok. ou experiência com as vaquinhas? Então, mas acho que aqui já está respondido também. Também as vaquinhas? Sim, 100%. Ok, sim. 100%. Então e se levássemos uma vaquinha para o Trilho dos Mistérios Negros? É assim, Podia ser. nós não tínhamos água, mas pelo menos leite tínhamos. Exato. Pronto, à sede nós não morríamos. E achas que ela se calhar fazia melhor que nós, né? Se calhar ela é que nos puxava a nós. Ela não se ia enganar no trilho, de certeza. Exatamente. Ok, Ah, bora, manda então outro. exatamente. Eu outro. Nós não falámos aqui, mas efetivamente nós fomos a 2 restaurantes. Ai, boa que eu não fiz essa. Eu ia-te fazer essa, ok. Nós fomos a 2 restaurantes. Num deles comemos carne. Tu não te lembras dos nomes, mas No eu outro, lembro-me. no Beira-Mar e Ponta de Sal. Exatamente. E no outro comemos peixe. No Beira-Mar comemos peixe. Na Ponta de Sal comemos carne. Uhum. Se foram muito bons, eu gostei dos dois. Eu gostei dos dois, dou 5 aos dois. Exatamente. E portanto, o meu isto ou aquilo é qual dos dois é que tu ias lá novamente? Ai, eu só posso escolher um. Só podes escolher um. Eu acho que sei qual é que tu vais escolher. Não posso escolher o prato de um e a Não. cena do outro. Não. Tens que escolher restaurante. É isso, é bem difícil. Malta, sinceramente, foram 2 restaurantes que nós escolhemos ao acaso, mas efetivamente Mas foram escolhemos bem. muito bons. Um de Muito, peixe, muito mas bons. um bom peixinho. Sim. E um de carne, pá, uma carninha mesmo boa. Ahm, Daquela de ficar com água na boca. ok, eu vou escolher o primeiro. Pois. O Beira-Mar. Exato, o peixinho. O peixinho. Tu és muito mais de Porque peixe. eu sou mais de peixe. Exatamente. Mas, contudo, eu gostei muito da carne e das entradas do Ponta de Sal. Adorei a carne. Acho que, pá, incrível. E se eu pudesse escolher, escolhia o prato principal e as lapas do Beira-Mar. E as entradas? E as sobremesas. As sobremesas. Porque eu achei divina aquela sobremesa da Ponta de Sal. Pá, então, o melhor mesmo é almoças num e jantas no outro. Isso Sim. então é Então, perfeito. mas nós jantámos num Exatamente. dia e no outro no outro. Pá. E foi tipo o melhor de 2 mundos. Sim. E volto lá na Eu boa. escolhi a carne. Ok, eu sei não que tu ias porque, escolher a carne. não porque não gosto de peixe, nem porque não gostei. Adorei o peixe, mas eu sou uma pessoa muito mais de carne. Epá, e eu adorei aquele risoto que eu comi com aquele bife. Último disto ou aquilo. Mirador Janela da Ribeirinha. Aquele cá em cima. Que nós não contámos, mas ainda podemos contar só assim rapidamente a história que aconteceu lá. Ou Monte Brasil. O Monte Brasil. Sério? Sim. Ok. Monte Brasil. Pela experiência toda, pela vista que também tinha. Não, Monte Brasil. Olhem, só assim a título de curiosidade e muito rápido. Este Monte da Janela da Ribeirinha, nós fizemos imagens com o drone lá espetaculares e tirámos muitas fotos. E basicamente ficava ao lado, ora não estivéssemos nós na terceira, de uma zona onde tinha vaquinhas. E mais do que as vaquinhas, tinha também galinhas. E então, basicamente, eu estava numa estrada e o Diogo estava um pouco afastado e a ideia era o Diogo conseguir-me filmar a descer a descida, portanto, aquilo era uma estrada. A descida. A descer a descida. Querias- Redundância. Querias descer a subida. Depende da perspectiva. Depois se for de costas. Mas pronto, aquilo era uma estrada que estava a descer e eu estava a andar pela estrada e a ideia era o Diogo me seguir com o drone até eu encontrar as vaquinhas e estar lá e não sei o quê. E o Diogo vem com o drone e de repente, imagina, o Diogo não conseguia ouvir, mas eu ouvia porque eu estava mesmo ao lado da vaquinha e das galinhas. A galinha que estava lá começou a ouvir o drone. Se vocês vissem a galinha a fugir, mas tipo, para cá, e eu assim, Diogo! Como é que é? Eu não vou fazer porque eu não sei. Como é que a galinha faz? Para, eu não sei. Diz tu. Vá, faz tu. Eu não sei fazer. Isso é o que a galinha diz para a outra. Para onde é que tu vais? Para casa. Não sei Exatamente. assim que elas fazem. Deve ser. Malta, desculpem. Olha, imitem uma galinha e envia-me que é para eu perceber como é que se faz. Desafio aqui. A melhor galinha entra no nosso podcast. Mas pronto, e eu só começo a gritar ao Diogo: Diogo, a galinha estava a fugir do drone. Bem, vocês não estão a perceber, é que a galinha deu uma corrida. Eu não sei se ela estava à espera, tipo, ih, vem-me buscar, chegou a minha hora. I don't know, mas ela ficou muito assustada. Foi-se esconder na sua casinha, deve ter ido pedir guarida ao galo, que eu acho que devia estar lá dentro da capoeira. Mas foi assim uma história que ficou e que nós nos fartamos de falar sobre a nossa ida à terceira. E é isto, malta, por hoje já está. Falta uma coisa que é para nós encerrarmos, como é óbvio, o nosso episódio. É a nossa rúbrica. A nossa rúbrica, que é o O Bota Fora. Ei, não guardes só para ti.
Então, bota fora. A recomendação da semana. Então, para o Bota Fora de hoje, ora não estaríamos nós a falar sobre os Açores, sobre Exatamente. a Terceira, sobre tudo aquilo que vocês ouviram. Se ouviram até aqui, de certeza que sabem qual é que vai ser a nossa recomendação, até porque já a fizemos ao longo deste episódio. Exatamente. E vai ser a exploração biológica do Sr. Anselmo Pires. Lá está, não vamos estar aqui a falar muito mais sobre isso e a alongar o episódio, porque já falámos imenso. Nós gostámos muito da experiência, o Sr. Anselmo foi incrível. Comprámos-lhe ainda 2 canecas que trouxemos, que são muito giras e que nos vão fazer sempre lembrar a primeira vez que eu ordenhei uma vaca com sucesso. O Diogo nem tanto. Vou deixar aqui em baixo, seja no Spotify, seja no YouTube, os contactos do Sr. Anselmo, caso vocês vão à Terceira, podem contactá-lo e refiram-nos, digam, olha, lembra-se daqueles meninos que fazem podcast? Os que andavam aqui Foram com o drone. Exatamente, foram eles que me recomendaram esta experiência. E é isso, malta, espero que tenham gostado deste episódio, assim, de uma nova estrutura. Pedimos desculpa mais uma vez o facto de não termos imagem, mas para nós, neste momento, é o que faz mais sentido e explicaremos melhor no próximo episódio. Malta, não se esqueçam, ok? Vamos manter por... Vamos fazer aquilo que fazíamos antes, que era deixem o like, ok? Comentem, partilhem, critiquem, ok? Tudo aquilo. A Joana está a bater palmas neste momento, porque está muito feliz por eu fazer. Como é que isto se chama? Isto é o Call to Action. Call to Action, ok? Portanto, deixem like, comentem, partilhem, deixem as críticas que tiverem a deixar. Esperamos no próximo episódio, que também vai ser um bom episódio, ok? Para vocês perceberem efetivamente o que é que vai se passar agora aqui no futuro com o nosso podcast e o que é que se passou para trás. Vamos fazer aqui um ligeiro briefingzinho. E depois disto não vos posso dizer mais nada a não ser um grande beijinho, um grande abraço e até ao próximo episódio. Porquê? Porque isto vai dar muito que falar.